Toda essa semana nós temos um título da nossa revista que fala o culto. É ideal para uma vida cristã edificada. E vemos que às vezes nós temos esse debate, se precisamos ou não precisamos estar em um templo físico, porque nós somos templo do Espírito Santo. E nós vemos que quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, estamos estudando o livro de Neemias, que fala no capítulo 8, versículo 2, que o povo já tinha construído os muros, o povo já tinha colocado as portas de Jerusalém, mas agora se reuniram para ouvir a palavra e adorar ao Senhor. Então nós vemos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento vemos a importância do culto ao Senhor. Então nós vemos que a participação nos cultos deve nos deixar feliz, pois é um privilégio daqueles que conhecem e amam a Deus, como declarou o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E vemos que o salmista, várias vezes, ele fala dessa importância, né? Que o Salmo 84 fala, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. E nós vemos que na igreja primitiva também nós vemos, logo Jesus subiu aos céus, os discípulos foram para Jerusalém e quase 120.000 almas começaram a orar, clamando pelo revestimento de poder. Então nós vemos em Atos 2,42, o povo se reunir para cultuar, e isso fazia parte do dia a dia dos primeiros cristãos, a perseverança dos apóstolos na comunhão, no partir do pão, nas orações. E vemos lá em Atos 15, eles tiveram ali divergência doutrinária, mas ali estavam reunidos para orar, para adorar o Senhor. No início da igreja não existia tempo, porque a perseguição era grande, era implacável. Esse fato, porém, não os impediu de reunir nas casas, onde fosse uma oportunidade para cultuar ao Senhor. Então nós vemos que estar no culto deve ser motivo de alegria. E nós vemos que hoje, com o avanço de tecnologias, transmissão de cultos em redes sociais, isso é uma opção importante, mas não pode nos impedir de estar presente. Às vezes as pessoas trabalham, às vezes eu estou doente, e a pregação pelas redes sociais são importante, mas quando a pessoa está em possibilidade de se deslocar, mas deixar de ir à igreja e participar do culto à distância, pode ser sinal de um esfriamento. E nós vemos que às vezes as pessoas, né, começam a distanciar aos poucos, quando nós vemos estão frias. Então nós devemos estar com esse propósito, onde nós chegamos lá, nós oramos, expressa nossa dependência e comunhão a Deus, nós lemos a palavra de Deus, que alinha nossos corações com a vontade divina, e cantamos louvores para a grandeza de Deus. E nós vemos que isso deve ser com reverência total, isso deve ser com gratidão, nós ser gratos a Deus por tudo que Ele é. E nós vemos que é necessário, quando nós chegamos na casa do Senhor, ter ordem, ter decência, e também o culto ele deve ser ter ordem, né? Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo ele fala sobre os dons, mas fala também sobre a necessidade de estar tudo em ordem. E nós vemos que devemos ter esse prazer, essa alegria sempre de estar presente e adorando ao Senhor. Não deixar que o desânimo, as frieza venha tomar conta de nosso coração. Que Deus venha estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém.